Maravilha. Então, agora oficialmente, boa noite aí a todos. Alegria enorme aqui, ansioso por esse bate-papo com o Gabriel. Tem uma experiência fantástica já em algumas startups, mais recentemente como CFO do Nubank, que pegou uma trajetória impressionante lá dessa grande referência para o nosso empreendedorismo. Para quem não conhece o Basement, está tendo contato aqui pela primeira vez, eu me chamo Frederico, sou um dos fundadores do Basement. Nós somos um software de gestão de stock options e cap table. Trabalhamos muito ajudando empresas a estruturarem e gerenciarem incentivos de longo prazo para atrair e reter seus talentos. Então, essa conversa vai muito na direção da gente trazer as melhores práticas, experiências valiosas para os fundadores, administradores, CFOs, jurídicos, departamentos de recursos humanos, enfim, todo mundo que tem necessidade e vontade, acima de tudo, de criar uma empresa com um alto senso de ownership, com uma cultura de dono, como a gente costuma falar. Então, sem muitas delongas, eu queria passar aqui a palavra para o Gabriel, para ele se introduzir também, contar um pouquinho da trajetória dele, e aí a gente vai começar já um bate-papo e deixar um espaço no final aqui do nosso webinar para vocês fazerem perguntas que vocês podem ir fazendo à medida que a gente conversa aqui ao longo do webinar pelo chat. Tá? Então, Gabriel, mais uma vez, muito obrigado, cara, pelo convite. Muito contente de bater esse papo contigo e aprofundar um pouco nas tuas experiências aí, gerindo cap tables com milhares de pessoas e criando uma das mais fortes culturas de donos aí do país. Não, obrigado, Fred. Obrigado a todos. Cara, isso aqui é um prazer estar aqui, dividindo um pouco da minha experiência, enfim, de tudo que eu vivi. Espero poder trazer alguns aprendizados. Eu acho que é importante falar que, assim, eu tive uma infância um pouco diferente aí da média, e acho que isso é importante contar, porque isso me trouxe uma visão diferente do mundo, da forma como eu penso e da forma como eu tenho escolhido os meus passos e minha carreira, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu saí daqui com 1 ano do Brasil e praticamente morei minha vida inteira fora. Meu pai teve uma carreira internacional, a gente foi seguindo ele e eu acabei morando em 6 países diferentes, praticamente todos os continentes, México, Estados Unidos, Bélgica, França, Japão, e sempre voltando para o Brasil. Sempre voltei para cá para ver minha família. Aprendi português em casa, nunca tive uma aula de português, mas a gente sempre teve esse vínculo assim, com o Brasil muito forte. E aí, com isso, eu tive sempre um sonho de poder voltar para cá e, de fato, trabalhar aqui e construir alguma coisa aqui, né? Esse meu olhar assim de vivência fora do Brasil justamente me fazia acreditar nas possibilidades que existem aqui nesse país, nas oportunidades, mesmo dentro das várias ineficiências que a gente vê por aqui. Aliás, justamente por isso, eu acreditava que dava para aproveitar isso para fazer as coisas de forma diferente, né? E criar grandes oportunidades e criar muito valor ao longo desse tempo. Eu me mudei para cá, de fato, mesmo em 2012, e de lá para cá, eu dedico, assim, eu basicamente dividi um período em dois. Na primeira metade, eu fui CFO de uma empresa de crédito estudantil, chamada Para Valer, que na época era pouco intuitivo, mas a gente acreditava que o programa do governo, o FIES, era insustentável da forma como tinha sido criado, mas mesmo assim que o financiamento estudantil seria algo muito procurado pelos alunos, ainda mais considerando que boa parte dos alunos do Brasil frequenta a faculdade paga. E a gente estruturou um produto super bacana, onde a faculdade pagava os juros do aluno, acabou virando a maior empresa de crédito estudantil
privado do país. Com essa experiência, já conhecendo o Davi Vélez, eu me juntei a ele e ao time lá no Nubank e essencialmente ajudei a montar a empresa junto com eles, como sócio e CFO. E ali foi super interessante também porque a gente aproveitou ali uma nova tecnologia e novas soluções para redesenhar ou reinventar as regras do jogo do mercado financeiro e acabar com muito da burocracia e da falta de transparência e da ineficiência que existia no setor, empoderando o cliente e, com isso, gerando uma máquina de crescimento de cliente que basicamente aconteceu através de indicações do boca a boca entre os clientes, simplesmente pelo fato do produto se vender, né? E as pessoas acreditarem que aquilo estava mudando a vida delas para o melhor. De lá para cá, eu saí de lá faz 1 ano e de lá para cá eu tenho estudado várias teses e várias indústrias, porque a minha intenção sempre foi montar algo novo e eu fico sempre me questionando onde que estão as maiores oportunidades, onde estão os maiores desafios da humanidade. E aí, mais recentemente, eu assim, olhando para esses desafios, claramente, mudança climática, na minha opinião, é um dos maiores desafios que a humanidade está encarando hoje e vai ser o caso pelas próximas décadas. Então, eu decidi montar uma empresa dentro dessa indústria que eu estou chamando de mudança climática, né? O Fighting Climate Change. E esse é um projeto que eu estou super animado para poder dividir com vocês em breve. A gente está agora finalizando o nosso primeiro round. Muito legal, Gabriel. Muito sucesso aí, cara. Como eu falava há pouco, todos nós precisamos de soluções que ataquem isso. Eu estava lembrando aqui, assim, não, já fazia bastante tempo, uma visita que eu te fiz na sede na atual ainda, acho que a sede do Nubank, ali em Pinheiros, e eu me lembro que tu me levaste para dar uma volta na empresa, e em especial o refeitório, uma área grande, onde tinha lá uma parede grafitada com os grandes monstros, assim, simbolizando os grandes bancos, e como aquilo me chamou muito a atenção, isso, né, os adversários e um propósito muito forte, eu imagino, de todos que trabalham e trabalhavam no Nubank, do objetivo de vocês, né? Quando a gente fala em incentivos de longo prazo, em stock options, em geral, a gente bate muito nessa tecla, assim, de que não é uma pílula milagrosa, não basta entregar equity, né? Isso precisa vir acompanhado de uma série de iniciativas e tal. Então, acho que seria legal se tu contasse um pouco na tua experiência, o que você viu que faz muita diferença na hora, além, né, do equity ou do stock option, junto disso, assim, que tipo de iniciativas são importantes e têm mais impacto na hora de construir essa cultura de dono? Tá. Realmente, assim, o que você falou aí são ferramentas importantes que trazem um alinhamento natural entre as pessoas e a empresa, porque são incentivos de longo prazo, onde aquilo só acaba gerando valor se você gera valor para a empresa. E aí nada melhor do que você alinhar as pessoas dessa forma e aquilo representando uma parte do patrimônio delas e elas se considerando então diretamente donas desse lugar onde elas estão ajudando a construir valor. Só que além disso, acho que é muito importante focar na estrutura operacional da empresa. Não adianta muito assim você distribuir stock option, equity, RSUs ou qualquer instrumento desses, se você continua tomando as decisões de forma centralizada e as pessoas não participando disso aqui embaixo, né? Então é muito importante focar na estrutura organizacional. Eu gosto de estruturas onde a tomada de decisão ela é totalmente descentralizada. Claro que ela tem que ser alinhada com uma estratégia global, uma estratégia da empresa, onde qualquer pessoa da empresa consegue falar e replicar isso dentro da empresa, ou seja,
uma estratégia muito clara a nível macro da empresa, uma direção única para todo mundo, só que a tomada de decisão descentralizada dentro de times que focam individualmente em estratégias ou produtos dentro da empresa. E aí, com essa estrutura, você consegue dar o que eu acredito que as pessoas realmente querem, né? Ou pelo menos as pessoas que gostam desse ambiente de trabalho, né? Que é um ambiente onde a pessoa ela tem a autonomia e o poder de decisão e aí a responsabilidade, né? Que é o lado que às vezes as pessoas talvez não se sentem totalmente à vontade, mas é onde eu acho que está o aprendizado, né? Você tendo autonomia, tendo o poder de decisão, com isso traz muita responsabilidade, mas você consegue também aprender com os seus próprios erros. Se você toma a decisão errada, você vai ver logo depois que você, por algum motivo, não tomou a decisão correta, mas aí você consegue aprender com isso porque foi você que fez isso, foi você e teu time. Então, na minha opinião, essa é a melhor forma da gente gerar uma cultura de dono, de fato dando essa autonomia e esse poder de decisão. É como se nas grandes áreas ou times, squads, enfim, cada um tem o seu P&L, tem lá o seu orçamento, o que pode gastar. É um pouco assim que na tua experiência funcionou? Assim, por exemplo, a gente decide, quer dizer, tem uma direção macro da empresa onde a gente definiu que a gente tem uma prioridade de produtos e a gente sabe a sequência desses produtos e isso tem a ver está alinhado com a estratégia da empresa. Com esse direcionamento, os times eles vão desenvolver os produtos de acordo com o que eles acham que é a melhor estratégia, né? Ou seja, todo mundo decidiu que a gente vai lançar um determinado produto, mas o time que vai entender exatamente quais são os detalhes desse produto, o que o cliente mais quer, quais são as condições, qual é a estratégia de crescimento, como é que vai ser o rollout, e quais são os prós e contras de cada decisão, quais são os caminhos, ou seja, o caminho e o como e o detalhe, isso não precisa de ser decidido pelo time de liderança da empresa. Isso pode ser feito dentro de cada time que está muito mais próximo do cliente, que está muito mais próximo ali dos detalhes daquele produto. Então, contanto que tenha um alinhamento com a estratégia da empresa, essas decisões específicas dos produtos podem ser tomadas dentro das equipes. E na tua experiência tem algum limite, né? Ou quais são os limites assim dessa transparência, né? É muito comum nós no Basement, por exemplo, fazemos town halls. A gente é uma empresa pequena ainda, então abre, não tem o risco de vazar, né, informações, de o cara ir para a concorrência. Assim, como é que vocês lidam com esse desafio de levar informação, de empoderar as pessoas? Mas não sei se tem um limite do que vocês podem compartilhar e quais talvez os processos que vocês desenvolveram para unificar todos esses grupos empoderados aí. Isso é um desafio. A minha preferência é sempre ser o mais transparente possível e confiar nas pessoas. Eu adoro confiar nas pessoas. E acho que, de novo, voltando para aquela questão de cabeça de dono, né? Um dono, ele vai saber lidar com informações e vai ter aquela intuição de saber o que não é saudável a gente dividir com o mercado, o que é melhor a gente manter aqui dentro de casa, porque ainda são estratégias que a gente não definiu, que a gente ainda não está disposto a divulgar para o mercado. Mas eu sempre prefiro ser mais transparente com a equipe, porque as pessoas, para conseguirem trabalhar bem, elas precisam entender o que a empresa está priorizando, o que a empresa está querendo fazer. Se elas estiverem isoladas no mundo delas, sem saber o que o resto da empresa está fazendo, elas não vão tomar decisões com todas as informações que elas precisam. E elas precisam entender o porquê daquilo. Elas precisam ter um engajamento e saber que elas não estão só fazendo uma atividade isolada, elas estão participando de algo que é parte de uma missão muito maior.
Então, essa informação, essa disponibilidade de informação e essa comunicação constante ajuda as pessoas a se sentirem mais envolvidas com a missão global e também a avisarem quando tem alguma coisa que pode impactar um outro time, né? Tem uma comunicação melhor entre os times e você consegue considerar, talvez, coisas que impactam os outros que você não estava considerando antes na Muito tua tomada de legal, decisão. muito legal. Na minha experiência atual, assim, é incrível como às vezes eu acho que a estratégia está clara na minha cabeça e que eu já comuniquei várias vezes e ainda assim eu recebo feedbacks de que não, de que as pessoas não entenderam ainda. Então tem essa necessidade de não só estar claro e talvez conseguir fazer mais claro, mas muito da repetição, né? De criar ambientes para que todo mundo entenda muito bem a estratégia e a hora que começa a entender, realmente o engajamento das pessoas é diferente. Uma pergunta, Gabriel, que é muito recorrente assim a gente receber, eu acho que o Nubank ele uma representação hoje de uma empresa que distribuiu o equity, né, o incentiva com equity de uma forma muito abrangente. Até então, a maioria das empresas usavam o equity só para alta gestão, para os grandes executivos, vocês lá criaram, né, na época, não sei se já tinha, tu participou um pouco disso, mas esse modelo que até onde a gente entende, assim, 100% das pessoas têm direito e atualmente 80% dos colaboradores têm um incentivo, fazem parte desse cap table, né? Fico muito curioso de ouvir na tua experiência, assim, que é o que as pessoas nos perguntam, e aí, o que é melhor? Né? Eu devo fazer de uma forma muito abrangente, eu devo entregar só para quem tem uma posição estratégica. Então, você agora fundando a sua própria startup, e até se eu entendi, não é o modelo clássico aqui de SaaS, de tecnologia e tal, talvez em algo, uma economia mais real, muda isso? Como é que você encara esse desafio? Vou envolver para todo mundo, vou segurar bem o equity para algumas pessoas estratégicas, se puder compartilhar o teu processo racional nessa decisão. E isso é uma pergunta super interessante. Eu nunca tive dúvida, para mim é todo mundo. Eu não consigo, e aí pode ser muito pessoal, mas eu não consigo imaginar assim aquela estrutura onde você tem os sócios e os não sócios, sabe? Eu prefiro dividir com todo mundo a sociedade. Isso cria um alinhamento que, na minha opinião, é essencial. Não é só melhor, para mim é essencial. E também ajuda a atrair o tipo de pessoa que eu acho que se encaixa bem com o tipo de cultura que eu gosto de criar. São pessoas que estão lá pela missão, que estão lá para construir algo a longo prazo, que querem realmente gerar valor para a empresa onde eles estão trabalhando e são sócios. Diferente da mentalidade da pessoa que está lá para receber o bônus semestral, o bônus anual, que é quase que uma cabeça de renter, né? Alguém que está alugando, né? Eu prefiro a cabeça de dono. E uma forma de fazer isso é você distribuir os stock options ou o instrumento que for para todo mundo. E uma coisa que eu sempre gosto de pensar é o seguinte: quando a gente monta uma startup, a gente pega dinheiro de venture capital, né, que são os investidores que estão colocando dinheiro lá, apostando no futuro da empresa, na geração de valor. E esses investidores, eles colocam dinheiro nas empresas que eles veem mais potencial, ajudam, e muitas vezes eles vão ficar sem ver o retorno desse dinheiro por 5 anos, 10 anos, né, prazos longuíssimos. E tudo bem, faz parte do jogo, eles gostam disso, eles gostam de ajudar a empresa ao longo dessa trajetória. E eu não consigo entender por que não seria o mesmo com as pessoas que estão construindo isso junto, né, os funcionários. Para mim, o alinhamento ele tem que existir. Se os acionistas estão com uma visão de longo prazo, então, na minha opinião, também os funcionários devem ter. E uma forma de fazer isso é a gente distribuir as ações através de stock option e outros instrumentos para as pessoas, e para 100%, por que não? Talvez o porquê não, assim, se você cresce muito, né, ou talvez não cresce na mesma velocidade o seu negócio, né, o valuation, tipo,
o caso do Nubank, que talvez funcionou muito bem, porque cresceu exponencialmente. É muito comum, a cada nova rodada, as empresas atualizam isso, o investidor coloca dinheiro, o cap table dilui, e, em geral, se equaliza um pouco também esse pool, né? Ou seja, talvez um pouco da minha dúvida é sustentável, você acha? Ou tem algum tipo de empresa que pode fazer isso, ou ela se aplica a qualquer empresa? Senão, no fim, quase que vai virar um modelo mais cooperativa, né? Que você vai, aos poucos, distribuindo, vai atraindo novas pessoas, vai entregando mais equity, mas todo mundo vai sendo diluído e não tem mais espaço quase para investidor, ou os fundadores iniciais ficam com uma participação bem diluída. Então, como equacionar isso, eu acho que é um pouco da dúvida que eu queria entender de ti. Tá. Bom, primeiro que a alternativa talvez seria cash bonus. Isso é uma coisa que as empresas, principalmente as startups, até às vezes não conseguem fazer, porque elas não têm nem Opa, desculpa, achei que tivesse caído. Apareceu um negócio aqui em cima da tela. Ou seja, às vezes tem uma limitação de caixa, né, que as empresas não têm, as startups não têm muito caixa para distribuir, isso é uma coisa. E também o caixa, ele é muito mais aproveitado dentro da empresa, reinvestido na empresa, do que distribuído. Então, assim, conceitualmente, eu sou mais a favor de ferramentas de incentivo a longo prazo. Em relação à sustentabilidade disso, eu acho que isso é uma questão de você conseguir adequar esse plano de stock option ao longo do tempo. O tamanho dos grants, para quem começa e para quem ganha no início da empresa, eles são diferentes dos grants que você vai dando ao longo do tempo, ao longo da vida da empresa, e principalmente quando ela já está num valuation maior, com menos risco de execução e uma série de coisas. Ou seja, tem que adequar o tamanho do plano. Ele pode começar com um percentual maior do cap table no início, e esse percentual vai caindo, mas em valor monetário, ele pode se manter igual, ele pode até aumentar, apesar de ser um percentual do todo muito menor. E aí tem que pensar bem em relação o quanto que a gente deixa de ações, né, o quanto que a gente deixa disponível dentro desse stock option pool para distribuir. Aí tem que fazer um planejamento, como se fosse um planejamento de caixa da empresa para definir quando que vai ser a próxima rodada. Que é o seguinte, tem que imaginar o quanto que a empresa vai, quais são as pessoas que a empresa vai contratar, quantas pessoas vai contratar, né, ao longo de 12 meses, 24 meses, e também dos funcionários atuais, como é que vão ser os grants que os funcionários atuais vão receber ao longo desse mesmo período. E essa estimativa, ela te dá uma projeção de necessidade de stock option pool para você ter reservado. E quando você vê que isso já, quando o stock option pool está ficando muito perto desse valor, talvez esteja na hora de negociar junto com o board um aumento desse pool. E essa diluição, ela de fato é uma diluição, mas é uma diluição que traz muito valor para a empresa se você gerir bem. Porque é justamente essa a moeda, que é a moeda mais poderosa, na minha opinião, que você usa para atrair os melhores talentos para a empresa. E a empresa é isso, ela é feita de pessoas. Então, para mim, é uma diluição muito inteligente, uma diluição que possibilita a atração dos melhores talentos para a construção de mais valor ainda a longo prazo para os acionistas. Muito legal, você fala, né, e na questão do plano de atração, que eu acho que é isso, quantas pessoas você vai precisar no período, mas você toca também num outro aspecto que a gente escuta muito no mercado hoje, que é da retenção, né? Então, uma disputa enorme por recursos, aí, principalmente em áreas de tecnologia, então, fundamental incentivar as pessoas que estão dentro. Na tua experiência, Gabriel, isso é algo que deve ser feito com frequência, quase que esse mesmo bônus anual, você acha que vale a pena usar quase que de uma forma abrangente com os colaboradores que já estão na empresa, ou a maioria deles deve receber um incentivo de longo prazo e talvez ficar aí quase todo vesting aí, eventualmente só
no final do vesting dar outro plano? O que te agrada mais? Assim, usar um percentual do incentivo de longo prazo relevante em relação ao compensation anual ou de forma mais esporádica? É muito subjetivo, depende da empresa e também depende da situação específica daquela pessoa. Mas, no geral, eu acho legal, assim, a, a pessoa conseguir ter acesso a grants periódicos, anual, não só com base na performance, mas também, eventualmente, se essa pessoa receber uma promoção e tiver assumindo uma responsabilidade muito maior, ela pode, eventualmente, receber um grant para que representa esse tamanho de responsabilidade, ou seja, tem essas duas situações também, pode ser uma adequação de acordo com a nova posição ou outorgas anuais de acordo com a performance do ano e acho que é super saudável. Além em alguns casos, do que ela já ganha quando ela entra na empresa. Mas depende, né? Muito subjetivo. Sim. Mas eu gosto de continuar dando mais outorgas, porque dá a oportunidade da pessoa voltar a ter uma visão de longo prazo e sempre querer criar mais valor do que já foi criado, sabe? É nunca olhando para trás, é sempre, ok, agora estou apostando novamente no futuro da empresa. Quando, na sua experiência, quando você faz isso, você mantém uma regra de cliff, né? Ainda tem uma carência para ela receber, ou porque ela já passou lá 1 ano, 2 anos na empresa e está recebendo uma nova outorga, um refresh grant, como a gente fala, ela não vai ter cliff? O que você acha mais indicado nesse caso? Olha, pessoalmente, o que eu acho que faz sentido é ter um cliff na entrada, porque é um compromisso bacana, né, de ter um mínimo tempo de casa. Só que depois disso, para os grants que vem ao longo do tempo, depois de passar 12 meses, pessoalmente eu não vejo muita necessidade de ter mais o cliff, ou seja, cada grant já começaria a ter o vesting ali a partir do grant. Já tem o tempo necessário de casa, já está mais acostumado e tudo indo bem, performance indo bem, acho que isso faz mais sentido. Legal. Pegando um pouco da tua experiência aí de prática e eu acho que visão, referências de mercado, né? Tanto como operando, como investidor também, que eu sei que tu é investidor anjo de startups, mas é muito comum, uma das grandes dúvidas que a gente recebe também assim, é o quanto outorgar, né? E aí, em geral, o que a gente fala são em múltiplos, né? Em múltiplos do salário anual daquela pessoa. Como é que é o teu processo agora? De novo, você está montando a sua startup, tem um desafio, né? Às vezes faz muito abrangente, a gente viveu um pouco isso no Basement, todo mundo tem stock option, mas a gente entregava um stock option lá que não fazia muita diferença, as pessoas não conseguiam ver que aquilo ia fazer uma diferença significativa, a não ser que a gente multiplicasse por 100, por 1000 vezes o negócio. E às vezes tem algumas fases que a coisa não gera essa sensação. Então, como é que você aborda isso? Assim, tem um mínimo, depende da função da pessoa, da experiência dela? Tem algum número, algum múltiplo que você adota que você compartilharia? Olha, essa é uma resposta muito difícil de responder, assim, não tem regra. Na contratação, tem muitos fatores que a gente considera. Às vezes a pessoa está abrindo mão de um stock option pool da empresa onde ela está, e aí vai perder tudo e a gente precisa levar parte disso em consideração, ou tudo isso em consideração. Então, na entrada tem já algumas questões que são muito específicas da pessoa, além da função que ela está exercendo e o salário especificamente dela, né? Além disso, enfim, acho que ao longo da carreira pode receber grants anuais, mas isso a empresa vai ter que decidir. Eu acho que a política, o que eu gosto é de dar transparência para as pessoas. As pessoas, elas gostam de ter algum tipo de previsibilidade. Então, ok, eu sei que eu vou
ganhar grants anuais, mas daqui a 12 meses, qual que é mais ou menos assim o meu downside, meu upside scenario? Eu acho que é legal pelo menos ter algum tipo de guideline para todo mundo conseguir operar com um certo nível de transparência. E acho que são essas coisas que eu diria. Transparência, tu falas, Gabriel, não só em o que é a política do que elas podem receber, mas pelo que eu estou entendendo, até de perspectivas de como aquele benefício vai valorizar isso, quanto que o equity pode chegar no período. É um pouco isso que tu está dizendo, não? Não, é mais assim, por exemplo, você falou em múltiplo de salário. Uhum. Tá? Então, daqui a cada período de avaliação, você poderá receber um pacote de stock option que será equivalente a de X a Y vezes o teu salário, dependendo da tua performance. Né? Aí, beleza, isso é uma Perfeito. política da empresa e a pessoa vai saber mais ou menos o que seria um pacote. E aí essas opções, elas vão, dependendo do valuation da empresa, ter um valor diferente. Perfeito. Eu até pergunto isso, assim, muito do que a gente escuta e, de certa forma, até razão que a gente vê para muitas empresas contratarem um software de gerenciamento de equity e de incentivos de longo prazo é a capacidade ou a dificuldade de apresentar o valor desse incentivo, dessas stock options e mesmo contribuir para o entendimento da pessoa. Né? Não sei se é algo que tu vivenciou muito, imagino que eles devem recorrer para o CFO, recorre para o jurídico, para o RH, né? Mas como que vocês lidam isso com tanta gente, gente que não tem vivência com isso, principalmente no Brasil, né? Eu acho que no Nubank, principalmente, eu sei que são talentos do mundo inteiro. Eu não sei se tu via alguma diferença no comportamento disso, seria legal te escutar, né? Como é que os brasileiros, ou como é que você tem visto o amadurecimento em relação aos incentivos e como que melhores práticas você vivenciou para explicar esse valor, para educar sobre o incentivo específico de longo prazo? São desafios realmente. A gente, assim, eu por muitos anos eu fiz a gestão do cap table no Excel. E Excel não escala. Fora que o Excel não é das ferramentas mais confiáveis para esse tipo de controle. Então, não era muito organizado, né? Então, a gente procurou uma ferramenta, porque a ferramenta ela dá essa organização e confiabilidade dos dados, que é super importante, porque esse é um assunto que a gente não pode errar, né? Antes de contratar uma ferramenta, muita gente me ligava perguntando, cara, eu quero saber o quanto que eu tenho de opção, nem lembro mais, o quanto que está Vester, o quanto que eu já exerci, e aí tinha que ficar, né, respondendo one-on-one. A ferramenta, ela dá acesso diretamente para o funcionário poder ver isso sem ter que perguntar para ninguém. Ele está vendo lá real time, passou mais um dia, pronto, tem um vesting adicional e consegue ter essa transparência, né? Então, isso é super importante, ou seja, dá uma organização maior para a empresa, mas também uma transparência muito maior pro funcionário. Além disso, outro desafio nosso era reunir os documentos de stock option e garantir que todo o processo de assinatura, né, e que esses arquivos ficassem ali guardados de forma organizada, disponíveis para a empresa e também para o funcionário. De novo, a ferramenta também ajuda com isso. Comunicação, se a gente quiser falar vamos falar com todos os nossos acionistas, né, os funcionários que têm opções, dá para fazer diretamente por uma ferramenta. E também toda vez que tem um deal no mercado secundário e a gente quer organizar algum evento para os funcionários poderem vender as suas ações, a gente, na ferramenta, conseguia fazer filtros diversos para entender quem que poderia ter interesse, qual o potencial tamanho dessa secundária. Então, são essas coisas que, sem uma ferramenta, tudo a gente ou demorava muito mais para fazer ou nem conseguia fazer direito. Então, para a gente ter mudado para uma ferramenta foi a melhor coisa.
Muito legal esse ponto, até que tu traz, às vezes, assim, de secundário, né? Empresas que estão offshore, estruturadas fora do Brasil, muitas vezes já existem algumas plataformas que ajudam nessa organização, né? Espécies aí de mercados de balcão. A gente está falando de empresas aqui essencialmente de capital fechado. Aqui no Brasil, nós estamos nos aproximando, agora com os projetos de sandbox, de CVM, Banco Central, há uma expectativa de que se testem alguns desses ambientes, mas é comum a gente escutar que o pessoal não valoriza o stock option, né? Os funcionários não valorizam enquanto eles não conhecem alguém que ganhou dinheiro com isso. Que tipo de experiência vocês tiveram, assim, em termos de secundário, ou de alguma forma vocês incentivavam isso? Tinham uma preocupação para, nas rodadas de capitalização, ter espaço para liquidez de secundário? Ou vocês mesmos tinham uma meta de tempos em tempos rodar esses programas, né, que é o tender offer, né, acho que eles chamam. Como é que vocês usavam essa importância de secundário para também dar valor ao incentivo lá que vocês ofereciam? Olha, primeiro, stock option vem com risco. E esse é um risco de liquidez. Então, você tem um stock option, você precisa desembolsar um dinheiro para poder comprar as ações, que é o mais legal, na minha opinião, porque você, de fato, está apostando na empresa sem uma garantia de liquidez no futuro, sem saber se vai ter um mercado ou não no futuro para conseguir vender isso para alguém. Mas, como as pessoas que fazem isso estão dentro da empresa, elas têm uma ideia melhor sobre o potencial valuation da empresa no futuro, então acreditando naquilo que elas estão fazendo, então gerando valor diretamente para influenciar esse preço da ação. Então, acho que é um alinhamento super bacana. Mas tem um risco de incerteza se e quando alguém vai comprar, ou seja no mercado secundário para empresas não listadas, ou eventualmente no evento de liquidez no IPO. As empresas que conseguem fazer isso, acho que do ponto de vista de gestão, é interessante a cada rodada abrir um espaço para secundário, porque empresas que dependem muito de stock option, que não tem cash bonus, às vezes isso cria uma situação onde alguns funcionários ficam muitos anos sem ganhar um bônus cash e poderia ser utilizado para as despesas do dia a dia. Então, eu acho boa prática, assim, na medida que for possível, de abrir parte do round para uma eventual secundária e gerar aquela, enfim, uma venda parcial de algumas ações, que é sempre muito saudável fazer, né? Ou, eventualmente, existem alguns acionistas que são especializados em secundário. São fundos menores e eles entram no cap table e eles deixam ali um espaço aberto para comprar mais ações de funcionários numa determinada enfim, característica que já foi pré-definida e que é geralmente parecido com o round anterior, né? Então, existem várias opções e eu acho que as lideranças das empresas devem sempre se preocupar com isso para gerar eventos de liquidez de forma periódica ao longo da vida da empresa. Legal, eu acho que esse seu comentário até desses investidores específicos, né, e regras já estabelecidas é uma das perguntas aqui do Antônio, como vocês determinavam esse valuation nas secundárias. Tem duas perguntas aqui de valuation, até tu pode endereçar as duas. Uma é mais focada aqui em secundária, se você usava o valuation da última rodada ou tem alguma regra específica. Imagino que, eventualmente, em alguns casos, usando plataformas, não fica a seu critério, né? Vai ter alguém administrando isso, eventualmente, para você. E uma outra dúvida, como precificar e aí o Samuel, se eu estiver errado aqui, você me corrige, mas como precificar as stock options na outorga, se vocês usavam algum desconto da rodada atual, ou se tinha algum outro método que vocês faziam na hora da precificação das stock options ou dos RSUs, do incentivo que vocês usavam. Tá. Em relação ao valuation do secundário,
Isso depende da situação de mercado. É muito parecido com o valuation da empresa no primário, né? Geralmente, o secundário ele faz parte de um round maior de primário também. Geralmente, o valor ele é muito próximo, se não igual ao valor do primário, com a diferença de que, dependendo da classe de ações e liquidation preference e alguns detalhes, né, do tipo de ação que você está querendo vender no secundário, pode ou não ter um certo desconto, mas geralmente o desconto não é muito relevante. Mas isso depende da classe de ações. Quanto mais madura a empresa, ou mais próxima de um evento de liquidez, onde todas as ações vão se converter numa classe única, esse desconto tende a reduzir. Mas, de novo, são dinâmicas de mercado e tudo basicamente, tudo vai refletir o preço que reflete o valuation daquela empresa, né? Em relação às condições das opções, né, de stock option, elas refletem sim normalmente a situação da empresa naquele momento. Por isso que é legal entrar nas empresas, nas startups, no momento onde existe mais risco, mais incerteza, porque é nesse momento onde as opções geralmente os stock options são maiores e o preço de entrada, o preço de compra de ação, ele reflete o momento onde existe muito risco e o valuation da empresa é menor. Conforme o valuation da empresa vai aumentando e o risco vai ficando menor, a entrada, né, o preço do stock option de exercício, ele vai ser totalmente relacionado ao valuation da empresa na época. Então, uma coisa segue a outra. A gente vê aqui muito comum advogados com os quais a gente trabalha, eu trabalho nas empresas, segue muito realmente o que o Gabriel colocou, quanto mais madura a empresa, mais avançado, menor o desconto. Em estágios iniciais, a gente vê descontos aí na ordem de 30% em relação ao preço atual da rodada, acho que até uns 30%, em geral, é algo relativamente defensável. Passando disso, em geral, os advogados tendem a apontar um risco muito maior, né, de desconsiderar a natureza mercantil desses incentivos aí de longo prazo. Eu avancei bastante aqui, monopolizando aqui as perguntas, então queria deixar novamente aberto aí, deixar aberto aqui pelo chat, quem quiser fazer perguntas para o Gabriel em relação aos incentivos, a experiência dele aí gerindo CapTable, fica à vontade aqui para colocar questões pelo chat. Acho que enquanto a gente não tem novas questões, assim, uma das coisas que você falou da dificuldade lá de organizar e gerenciar CapTable, né, em Excel, eu acho que a tua experiência ela realmente é bem única, né? Imagino que foram milhares de pessoas gerindo o CapTable com milhares de pessoas, mas ainda assim numa companhia aberta, uma companhia fechada, perdão, né? Uma companhia de capital fechado. Quando você chega nessa escala, com tanta gente, com investidores, imagino que é muito próximo de uma governança, de uma prática de companhia aberta, né? Quais foram os teus maiores desafios em gerir um cap table tão grande como esse? E em que aspecto ainda era muito favorável para vocês? Né, ou na tua experiência é muito favorável você ainda manter a empresa de capital fechado, mesmo com um custo, imagino, de governança muito alto? Eu tinha muito desafio. O Excel, ele rapidamente fica difícil de escalar e ele assim,
se tem mais de uma pessoa olhando, o risco é que alguém vai fazer alguma mudança na fórmula e pode atrapalhar a vida, né, de todo mundo. E também é mais difícil dar controle a acesso via o Excel. É difícil controlar quem tem acesso e o nível de acesso. Então, esse era um grande desafio. Acho que o cap table é uma das coisas mais sensíveis que tem na empresa. Pouquíssima gente deve ter acesso. E a ferramenta, ela possibilita justamente isso, né? Você controlar quem tem acesso e o nível de acesso de cada pessoa. Esse eu diria que é um dos maiores desafios, além daqueles que eu já mencionei, de organização, comunicação, né, transparência. Esse de transparência é importantíssimo. Assim, a gente queria muito que as pessoas pudessem, a qualquer momento do dia, acessar a posição que elas têm. E a ferramenta ela possibilita isso. O Excel não possibilitava, eu tinha que ficar falando no telefone individualmente com cada um. Legal. O Guilherme fez uma pergunta aqui também para ti, Gabriel, em que situações o funcionário ele tem que exercer o stock option antes de ter uma venda já combinada, né? Assim, então, em geral, a gente percebe que na maioria das vezes o colaborador que recebeu esse incentivo, ele só vai de fato pagar por aquilo se tiver uma clareza da liquidez daquelas ações. Na tua experiência, tem outros momentos em que faz sentido esse colaborador exercer o direito das stock options? Uhum. Olha, depende das regras específicas do plano. Eu gosto de exercer, acho que é importante exercer para ter esse alinhamento e, de fato, ter as ações e ser dono das ações. Apesar do... Enfim, isso requer assim uma certa liquidez às vezes, né? Porque você precisa, de fato, gastar parte da tua liquidez nesse exercício, mas faz parte. Acho que isso é justamente o objetivo do stock option. O objetivo do stock option é você ter o direito de comprar ação, né? Essas empresas que são fechadas, elas dificilmente dão oportunidade para pessoas de fora conseguirem comprar as ações. Esse é, na minha opinião, uma das grandes vantagens de você conseguir, como funcionário dessas empresas, conseguir participar do upside. E esse é um benefício que eu acho muito bacana, de ter essa oportunidade de comprar ações. E aí, tenho com isso, então, o risco de, eventualmente, demorar para conseguir monetizar isso ou de conseguir vender isso lá na frente, mas faz parte. Boa, tem uma pergunta aqui, chegando algumas outras dúvidas. O André Levi pergunta por que você acredita que a abertura do cap table é tão sensível e pouquíssimas pessoas deveriam ter acesso a ele? Olha, o cap table assim, não é comum você abrir para todo mundo na empresa o quanto que é a posição de cada um. As pessoas, elas recebem outorgas de acordo com a performance, decidem exercer em momentos diferentes, eventualmente podem até vender parte da posição em alguma operação no mercado secundário, e são informações sigilosas que não deveriam ser compartilhadas, então são sensíveis e é por isso que eu tinha comentado aquilo. Acho que não tem necessidade nenhuma, assim, acho que por mais transparente que a empresa seja, nesse aspecto, eu não vejo necessidade de abrir para todo mundo. É muito comum até a gente, às vezes, ouvir dos empreendedores, Gabriel, que eles não gostariam que os colaboradores tivessem, ou os acionistas tivessem uma visão do percentual da sua participação, mas sim da quantidade de ações ou cotas, enfim, e do valor delas. Isso para ti é algo que faz sentido, assim, lidar com o valuation na tua experiência e como que a informação de quanto valia a empresa
era uma informação sensível em geral para vocês? Não. Não. Se você sabe quantas opções você tem, ou ações você tem depois de ter exercido, e você sabe o quanto que isso representa, porque você tem o preço da ação, é muito fácil depois você triangular e saber o quanto que isso representa do todo, porque você tem o valuation da empresa. Eu não tenho essa preocupação, não. Eu acho que, nesse sentido, eu gosto da transparência. Não vejo por que não divulgar parte da informação que, na verdade, ela consegue entender ali, só olhando diretamente no site, vendo a posição que ela tem. Acho que isso é tranquilo. Legal, tem mais de uma pergunta aqui, acho que trazendo algo que eu também questionei, acho que já tem uma resposta tua, mas um pouco dos benchmarks, assim, tipo, quanto que é uma quantidade atraente para os colaboradores. Eu acho que aqui, não sei se tem algum ponto a mais, mas tu já deixou claro que varia muito, né, de caso para caso, do profissional, de onde ele vem, se ele já tinha plano ou não tinha plano. E principalmente o momento que a pessoa entra na empresa. Se ela entra, que nem agora, no momento eu estou trazendo pessoas para trabalhar na minha nova empresa, no momento onde a gente está literalmente começando, ou seja, são quase assim, founding shares, né? E nesse momento é o momento que a gente tem espaço para fazer outorgas um pouco maiores do que eu teria daqui a 5 anos, por exemplo. Então, essa questão de momento de empresa onde você entra, isso determina muito também o potencial tamanho da outorga que você vai receber. Muito bom. A gente escreveu um manual de stock options há um tempo atrás e a gente colocava lá algumas faixas que a gente entendia que eram mais comuns em cada estágio de desenvolvimento. Nesse estágio inicial, seed, o benchmark que a gente tinha, que era mais de fora do país, estava aí por volta de 15% do cap table. O que a gente vê na prática aqui no Baseman hoje é que, em geral, no Brasil está mais na faixa aqui de 8% a 10% do cap table. Talvez uma forma de tu responder aqui, a forma como você pensa esse estágio inicial, está mais para 8%, está mais para 15%, o incentivo que você precisa para trazer esses talentos? Ou também varia? Isso é subjetivo, depende do que a liderança da empresa acha adequado. Eu, pessoalmente, prefiro ficar no lado dos 15. Eu gosto de trazer gente que vai se sentir dono, e eu gosto de dividir o máximo que der com as pessoas, porque para mim não tem nada mais importante do que atrair os melhores talentos. E essa é uma moeda que a gente tem, que é o equity, que a gente deveria usar para isso. A gente deveria usar isso para atrair as melhores pessoas. Então, eu prefiro errar para mais do que ter o risco de não trazer as melhores pessoas para construir junto. Maravilha. Acho que tem mais uma, talvez a última ou a penúltima pergunta aqui, está terminando o tempo, mas o Guilherme pergunta se foi mencionado que alguns funcionários, na tua experiência, recebiam grants como uma remuneração variável. Eu não sei se você também caracterizava assim, é como você se referiu aqui. E aí a colocação é que essa prática, em geral, traz alguns riscos na caracterização como uma remuneração. Você, de alguma forma, na tua experiência, você fazia alguma coisa para minimizar esse risco na caracterização de remuneração e não natureza mercantil? Não, acho que sim, tem planos e planos, né? Para mim, o Stock Option Plan bem feito, ele é um Stock Option Plan que é mais como esse que eu falei, né? Que você, de fato, tem um risco associado. Você vira sócio da empresa, você não tem muita clareza sobre a liquidez disso no futuro. E, para mim, assim, esse que é o objetivo do Stock Option Plan. Senão, a gente estaria dando bônus. Acho que é mais fácil. Mas Legal, eu prefiro o Stock Option porque você tem lá a ação e aquilo um dia vai valer muito mais do que poderia valer um dinheiro na conta. Tá? Tem uma última pergunta aqui do Denis, que é bem comum a gente escutar também em relação aos desligamentos. E a gente vê algumas práticas, às vezes, das empresas criando mecanismos para que
na saída do colaborador, ele perde as stock options ou, enfim, ele cria algumas dificuldades para que o colaborador exerça ou receba o vesting lá que ele cumpriu. Como é que você vê isso? Acho que você entende que tem que ter é importante ter alguma mecânica para que a empresa possa recomprar esses stock options, ou faz parte do jogo, a pessoa ficou aí 2 anos, 3 anos, vai trabalhar num lugar e ela leva aquele direito de comprar aquelas ações? Uhum. Não, geralmente as regras são super claras. Assim, se a pessoa sai antes do cliff, ela não tem o direito de exercer as ações. Se ela sai depois, ela tem o direito de exercer as opções até o determinado dia que ela saiu, e ela tem um certo percentual daquilo e um período para exercer depois que ela sai. Alguns dias para exercer e virar acionista, né? Algumas empresas têm um direito de preferência para recomprar ações, mas isso assim, não tem certo ou errado. Tem empresas que preferem reduzir o tamanho do cap table e adotam uma estratégia ou outra, mas isso não tem muita regra. Eu acho que não tem nada de errado a pessoa exercer, comprar as ações que ela conseguiu através do trabalho dela ali, o vesting period, e a partir do momento, mesmo não estando na empresa, ela pode ser eventualmente acionista dessa empresa e capturar o upside dela ao longo do tempo. Mas depende da empresa, muito depende do que a empresa quer, subjetivo. O que eu acho que a gente nota aqui, assim, eu percebo muito quanto mais madura assim a empresa, mais ela adota uma prática simples, né? Assim, tem muita startup, às vezes ela vem querendo criar uma série de mecânicas, inventar um jeito de vesting diferente, cliff, recompras, e isso tudo cria uma insegurança, cria uma dificuldade ainda maior de entender. Como a gente está num mercado que isso é pouco utilizado, às vezes ainda passa desapercebido, mas com o amadurecimento do mercado, as pessoas, os colaboradores se conversam e eles percebem muitas vezes que o que foi oferecido para eles não está adequado, e isso vai gerar consequências para frente. A gente, chegando no final aqui, o Gabriel, eu sei, tem um compromisso agora, nos comprometemos com o prazo. Foi sensacional aqui esse bate-papo, pegar um pouco da tua experiência, Gabriel. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado a todos que participaram aqui também do webinar. Ele vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Nós vamos mandar um e-mail aqui para todo mundo que participou, o link. Então, um agradecimento a todos, em especial aí a você, Gabriel, e muito sucesso nesse seu novo desafio, torcendo aqui para que você contribua na resolução desse enorme problema aí de todos nós. Obrigado, Fred. Parabéns aí pelo que vocês estão fazendo na Basement e obrigado a todos aí pela participação. Foi um prazer. Obrigadão. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite.